A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filho da CEADEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição dos adolescentes, toda quinta-feira juvenis, toda sexta-feira dos pré-adolescentes. É isso aí. E o nosso canal, ele é completo, viu? Porque também nós estamos postando dinâmicas. Você que é aquele professor que não pode faltar dinâmica na sua aula, você está no canal certo. Por isso que eu quero que você deixe aqui nos comentários, olha, hashtag amo dinâmicas, porque nós fazemos tanto pré-aula quanto também dinâmicas em nome de Jesus. Já peço a sua oração, viu? Para que Deus possa continuar nos dando inspiração da sua palavra em nome de Jesus. Mas hoje, por exemplo, nós estaremos fazendo a pré-aula da lição de número 3 dos adolescentes, tá vendo? Os adolescentes, nós estamos aqui com a nossa pré-aula, que vai abordar o tema acerca de o semeador e a sua semente. Eu já falo, se você é professor da escola dominical, é necessário você abordar com seus alunos esse tema, explorar esse tema, fazer vários questionamentos, por exemplo, né? O que eles já leram essa parábola, o que eles entendem sobre ela, o que seria o semeador, o que seria a semente, e assim fazer essas indagações para você ver qual o grau de conhecimento que tem a sua turma. Só depois de você entender o grau de conhecimento que tem a sua turma, é que você pode avançar para o conhecimento maior, em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos agora para a nossa introdução. Eu particularmente, irmãos, eu amo essa parábola. Primeiro, ela vai trazer algumas revelações que em outro lugar nós não temos. Por exemplo, você que é crente, você que é pregador, você que é professor de escola dominical, você fica se questionando por que será a maioria das pessoas aceitam Jesus e não permanece na igreja. Você já perguntou isso? Muitas das pessoas, olha só, pô, no seu município, no seu povoado, na sua cidade, a maioria das pessoas já passaram pela igreja e, no entanto, estão hoje afastados do caminho do Senhor. Por que isso acontece? Porque as pessoas aceitam Jesus. Tem gente que aceita Jesus hoje e, quando sai do culto, já está desviado. Tem pessoas que aceitam Jesus, passam um mês alegre, feliz, participando dos cultos, participando do culto de doutrina, participando do evangelismo, de repente some da igreja. Por que acontece isso? Essa parábola vai trazer exatamente esse ensinamento, para que nós possamos compreender que a semente ela tem qualidade. O grande problema é aonde essa semente vai cair, é qual é o terreno. De acordo com a qualidade do terreno, é que nós veremos se a planta, se a semente vai produzir ou não, se vai germinar ou não. E aí nós vamos estudar a lição de número 3, o semeador e a sua semente. Olha só que interessante, viu? O semeador e a sua semente, porque tem coisa que é para você fazer. Aquilo que é para você fazer, aquilo que Deus colocou na sua mão, você não pode passar para ninguém em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos agora para o nosso ponto 1 da nossa lição, que vai trazer exatamente isso. O semeador é quem prega a palavra de Deus. Nessa lição dos adolescentes, vamos abordar agora cada um dos pontos principais dessa parábola. Inicia explicando acerca de o semeador é quem prega a palavra. Veja só como é interessante, irmãos. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E Jesus, posteriormente, foi explicar aos seus discípulos quem seria cada parte dessa. Por exemplo, quem seria o semeador? A pessoa é todo cristão que sai para pregar a palavra de Deus. Pastor, então o semeador são os pregadores que pregam no púlpito? Sim. Pastor, os pregadores, os semeadores são aquelas pessoas famosas que aparecem na televisão? Pode ser. Mas o semeador também pode ser você, que prega e ninguém vê. São vocês que pregam também nas delegacias, são vocês que pregam no morro, são vocês que pregam na escola bíblica dominical, são vocês que pregam na sua escola, no seu trabalho. O semeador é qualquer cristão que sai para pregar a palavra de Deus, independente do lugar. Pode estar pregando na igreja, pode pregar na rua, pode pregar na delegacia, pode pregar aonde for. Todo cristão que sai para pregar a palavra de Deus, independente do lugar e da quantidade. Que tem pessoas que pensam que só é pregador aquele que prega para grandes multidões. Não, isso é chamada de Deus na vida dele. Mas você pode pregar tão somente para a sua família. Noé, particularmente, ficou pregando mais para a sua família. E graças a Deus ele conseguiu converter e convencer a família a entrar na arca. E por isso adquirir a salvação dos seus familiares, que é muito importante. Então o semeador é aquele que sai para pregar. É aquele que sai para falar de Jesus. Independente do lugar, independente da circunstância, independente que as pessoas gostem ou não gostem, mas ele vai levar a palavra de Deus. Eu te pergunto, e você tem sido semeador? Muitas pessoas chegam até a pensar que a ação de semeador é somente do pastor, é somente do evangelista. Não, irmãos. Todo cristão tem a chamada de Deus para pregar. Pode até não ser o pregador de púlpito. E agora que existe a diferença. Existem os pregadores de púlpitos, homens e mulheres de Deus, que pregam nos púlpitos das igrejas. Tem aquelas mensagens maravilhosas, fala aqueles mistérios, que coisa boa. Existe muito disso. Mas deixo bastante claro, irmãos, que existem pessoas que vão pregar no corpo a corpo. Existem pessoas, irmãos, que vão pregar batendo em porta, anunciando Jesus. Mas essas pessoas também, que muitas das vezes não pregam na igreja, e nem são reconhecidas na igreja, não são valorizadas na igreja, mas
são também semeadores, porque estão levando a palavra de Deus em qualquer lugar. E eu quero te dizer uma coisa para você, viu? Se até hoje você não tem sido semeador, receba a chamada de Deus para a sua vida, porque o próprio Jesus deixou bastante claro: ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o ide de Jesus não é somente para pastores, o ide de Jesus não é somente para evangelista, o ide de Jesus não é somente para as lideranças religiosas, não. É todo cristão. Você já aceitou a Jesus? Você tem Deus no coração? Então você tem a chamada para ser o semeador. Ô, glória! Que coisa boa, viu? No ponto 2 vai dizer: a semente é a palavra. Olha só. O semeador é aquele que sai a semear. O semeador é aquele que sai para pregar, independente do lugar e da circunstância. No entanto, a semente, ela é a palavra de Deus. Ou seja, o que o semeador deve levar, o que o semeador deve pregar é a palavra de Deus. A semente não são as invenções, não. As sementes não são as filosofias, não. A ciência não são conhecimentos seculares, não. A semente, ela é a palavra de Deus. Em outra forma, deixando bastante claro, o semeador, ele tem por obrigação, por missão, pregar a palavra de Deus. Eu fico triste, irmão, quando eu vejo muitas pessoas utilizando de vãs filosofias, utilizando muitas vezes de palavras bonitas e deixa de pregar a Bíblia Sagrada. O que nas nossas mensagens, nos púlpitos, as nossas mensagens no corpo a corpo, ombro a ombro, tem que ser a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que regenera, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que traz vida em nós. E nós, como semeadores de Cristo, nós precisamos levar a palavra de Deus. Precisamos deixar de estar usando de vãs filosofias, precisamos deixar de estar usando de palavras de sofismo para tentar convencer a pessoa. Até porque quem convence o homem do pecado não somos nós, não. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos levando a semente, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo penetra no coração do pecador, penetra no coração ruim e começa a transformar aquele coração, começa a transformar aquela vida, e de repente aquela pessoa que não queria ouvir o evangelho, aquela pessoa que não gostava de crente, começa a gostar de crente, e eu digo mais ainda, se torna um crente em nome de Jesus. Então a semente aqui, irmãos, é tratada nessa parábola, representa a palavra de Deus, e essa palavra tem que ser respeitada, essa palavra tem que ser reverenciada, essa palavra tem que ser lida. No final desse vídeo eu vou deixar uma mensagem fortíssima para você. São mais de 30 características da palavra de Deus. No final desse vídeo vou deixar um bônus para você, viu? São mais de 30 características da palavra de Deus. Mas vamos lá. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estudar a palavra. Como é que você vai pregar e você não estuda? Ah, mas eu vou abrir a Bíblia em qualquer lugar e de repente Deus vai me dar a palavra. Deus faz isso? Faz, porque Ele honra com a sua palavra. Mas a missão de estudar, a missão de ler, a missão de meditar, a obrigação de ter conhecimento é sua. Tem coisa que nos cabe, irmãos. Se eu sei ler a Bíblia Sagrada, por que eu não vou ler? Se eu sei examinar, por que eu não vou examinar? Nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado. Todo crente precisa ler a Bíblia Sagrada. Todo crente precisa meditar. O meu pastor Raul, sempre fala o seguinte: o crente precisa ler a Bíblia lendo. Ou seja, precisamos ter cuidado. Precisamos examinar as Santas Escrituras. Precisamos conferir o que está escrito. Precisamos ter um hábito de leitura. E isso nos falta. Quanto das pessoas que estão me ouvindo aqui agora, quando pego a Bíblia para ler, dá sono? Quantas das pessoas, quando está no celular, passa o dia todo no celular, não dá sono nenhum, mas quando pega a Bíblia para ler, dá sono? Ah, pastor, isso acontece comigo, eu tenho que fazer o quê? Repreender em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo o sono quando você vai ler a Bíblia Sagrada. Eu repreendo toda a preguiça, repreendo todo impedimento que tem para que as pessoas possam ler a Bíblia Sagrada. Está repreendido em nome de Jesus. São atitudes, são comportamentos, mas que nós não podemos aceitar, porque o desejo de ler a palavra, a confiança de ler a palavra, o querer ler a palavra é de todo crente, e isso é a obrigação de cada crente, meditar na palavra do Senhor, conhecer a palavra de Deus, até porque a Bíblia deixa bastante claro que o homem perece por falta de conhecimento. E para você pregar, para você levar a semente, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Você pode até não conhecer de ciências, você pode até não conhecer de filosofia, você pode até não conhecer os grandes filósofos, mas você precisa conhecer de Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter conhecimento do que Deus quer, do que Deus obriga que o ser humano faça para adquirir a salvação. Senão não tem como ser pregador. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm vontade de pregar, mas quando nós percebemos, você lê a Bíblia? Não. Você estuda a Bíblia? Não. Então, como é que você vai ser pregador se você não se alimenta da
palavra de Deus? Como é que você vai alimentar outras pessoas se você próprio não se alimenta? Meu Deus, é forte, viu? Meu Deus do céu, dá uma glória a Deus aí para que o negócio possa ficar melhor, viu? Então, irmãos, a semente é a palavra de Deus. Quando a pessoa está evangelizando o outro, utilizando de filosofia, utilizando de sociologia, utilizando muitas vezes de sofismo, na verdade, essa pessoa não está levando a semente, ela está levando a sua própria palavra, o seu próprio conhecimento, não. Mas quando nós vamos pregar a palavra, evangelizar, devemos levar a palavra, devemos ler a palavra, devemos levar a semente. Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus que transforma as pessoas. As pessoas, irmãos, só serão transformadas quando elas tiverem conhecimento da palavra de Deus, quando a palavra de Deus penetrar no coração. É a palavra de Deus que é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra. É a palavra de Deus que gera transformação. É a palavra de Deus que gera purificação. É a palavra de Deus que liberta o ser humano. E nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus. Se nós vamos continuar lutando e não vamos vencer. Tem por isso, irmão, que muitas pessoas às vezes aceitam na igreja por questão de emocionalismo. Muitas pessoas aceitam na igreja, irmãos, tão somente porque ficou emocionado, cantou indo bonito, foi uma palavra bonita, ficou convencido, mas não ficou convertido. Porque só quem converte a palavra, só quem transforma a palavra. Meu Deus, que coisa boa! O segundo ponto da nossa lição que vai estar tratando o seguinte: quem vê solos, vê corações. Em outras palavras, todos os tipos de solos, por exemplo, o solo à beira do caminho, o solo cheio de pedras e pouca terra, o solo cheio de espinhos e o solo fértil representa o coração humano. É por isso, irmãos, que as pessoas aceitam Jesus e não ficam. E você, por que ninguém fica na minha igreja? Por que ninguém fica na minha igreja? Porque as pessoas aceitam Jesus e se desviam. Você vai aprender isso hoje na lição, em nome de Jesus, tá bom? Solo à beira do caminho. Veja só, você sabe muito bem que o semeador saiu a semear, pegou a sua semente, e quando ele estava caminhando, a semente caiu no solo da beira do caminho. Só que esse solo lá em Israel, irmãos, é um solo muito duro. É um solo, irmão, que só tinha cheio de algumas pedras também. E era difícil a semente penetrar nesse solo. O que aconteceu então? Então viam as aves do céu e comia essa semente, não deixando assim crescer, não deixando assim germinar. Então o semeador saiu a semear e de repente a semente cai no solo, só que um solo à beira do caminho, um solo duro, resistente, onde a semente não conseguia penetrar e com isso não germinava. Aí quando passavam os pássaros, as aves que estavam voando, acabavam vendo essa semente, acabavam comendo essa semente. Com isso não gera vida nenhuma. Aí Jesus agora, e separadamente, começa a explicar essa parábola dizendo o seguinte: representa aquele coração duro, aquele povo endurecido, aquele povo que não quer ter conhecimento, não quer ter entendimento da vontade, quer ouvir a palavra, aquele povo que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós convidamos e não quer ir contra com a palavra de Deus. Essas pessoas aqui, a Bíblia deixa bastante claro que o seu solo é duro, é endurecido. É por isso que nós pregamos e não aceita Jesus. É por isso que nós convidamos para ir para a igreja e acaba não indo, porque o seu solo é duro, é resistente e a palavra de Deus não consegue penetrar. É por isso que é necessário você orar, você jejuar, para que Deus possa quebrantar esse coração, para que Deus possa amolecer esse coração, para que a palavra de Deus, que serve também como água, possa mole, para que o Espírito Santo possa penetrar e fazer a diferença na vida dele. Então essas pessoas, irmãos, que aceitam Jesus e não prevalecem na igreja, não ficam na igreja, às vezes não querem nem conta com a igreja, são as pessoas que o seu solo são endurecido e acaba tendo impedimento, acaba não ficando na igreja por causa dos seus corações. Não é porque a semente é ruim, não é porque a sua igreja é ruim, não, é porque o solo não é bom, o solo é endurecido e não tem como germinar a palavra de Deus. Meu Deus do céu, viu? Eu sei que você conhece pessoas que estão nessa situação, mas vamos orar para que Deus possa transformar vidas, vamos orar para que Deus possa libertar, vamos orar para que Deus possa restaurar vidas em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso segundo tipo de solo. Por exemplo, é o solo cheio de pedras e pouca terra. Em outras palavras, Jesus deixa bastante claro que quando o semeador estava semeando, algumas sementes caíram em algumas pedras, só que nessas pedras sempre fica um pouquinho de areia, e com isso acaba gerando vida, acaba nascendo também, ao redor das pedras. Mas nesse lugar onde tinha as pedras também tinha um pouco de terra. Com isso a semente acaba germinando, acaba crescendo. Mas adivinha? Os inimigos não deixam também, porque essa semente cabe na terra muito rasa, acaba não tendo raiz, porque como está entre pedras e só existe pouca terra, essa semente vai nascer, mas não vai ter raízes.
E árvore que não tem raiz, ela não prevalece. Árvore que não tem raiz, elas não crescem. Árvores que têm raiz, ela tem praticamente o prazo de validade para morrer, ou ser sucumbida, porque a árvore só fica de pé com raiz. O que deixa a árvore de pé exatamente são as suas raízes. Com isso acontece o quê? Quando vem os ventos, acaba tirando essas árvores. Quando vem o vento, quando vem muita chuva, acaba arrastando essas árvores também, que não têm raiz. A mesma coisa, irmãos, são a vida de muitas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que aceitam Jesus na igreja com alegria, com a disposição. Para onde você chamar, ele está indo. Você convida, ele está indo para o evangelismo, ele está para oração, ele está para o jejum, ele está fazendo tudo de Deus. Mas de repente, na primeira tentação, ele cai. De repente, na primeira aprovação, ele se desvia. De repente, no primeiro não de Deus, ele se afasta do caminho do Senhor. Por que, pastor, acontece isso? Porque a sua terreno é raso. Ele não tem raiz nenhuma. Ele nasceu rápido demais, cresceu rápido demais, mas, no entanto, não tem estrutura ainda para permanecer na casa do Senhor. Não tem estrutura ainda para receber. Ele não tem estrutura ainda para vencer as tentações. Ele não tem estrutura ainda para receber Ele não tem estrutura ainda para vencer as provações, as tentações, as limitações, as obras do inimigo. Ele não consegue vencer, porque ele não tem raiz. Ele foi criado no raso. A sua terra é rasa, a sua terra é pouca. Com isso, as suas raízes ficam logo no terreno, fica logo à mostra. E na primeira tentação, provação, ele se dizia na casa do Senhor. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Você falava, rapaz, irmão aceitou a Jesus, então a bênção, está pregando, está ganhando almas, está sendo instrumento. Qualquer dia desse vai ser até pastor. Quando pensar que não, no outro dia está desviado. Aí você diz, não entendo, como é que essa pessoa está sendo usada por Deus? Essa pessoa estava sendo instrumento, no entanto agora está desviado. A semente caiu numa pouca terra e com isso não teve raiz. Estava na terra rasa e na primeira aprovação ou tentação essas pessoas se afastam da casa do Senhor. E nós precisamos orar para que Deus possa ter misericórdia, para que essas pessoas possam retornar para o caminho do Senhor, para que essas pessoas possam voltar e criar raízes na casa de Deus, porque é a raiz que te deixa crente, é a raiz fundamentada em Cristo Jesus, é quando nós firmamos os nossos passos em Jesus, não é quando nós firmamos os nossos passos nos pastores, nas lideranças, no discipulado, não. É quando nós somos crentes por causa de Jesus, é quando nós servimos a Deus, é quando nós acreditamos que nós estamos na igreja não é por causa de pastor, por causa de liderança, por causa de professor, não. Nós estamos na igreja por amor a Cristo Jesus, quando nós reconhecemos que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Então aqui Jesus deixa bastante claro que existe semente que vai cair em meio às pedras, que até vai ter um pouquinho de terra, mas não vai criar raízes, e na primeira provação vai sair da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus do céu, olha, tem notícia boa para você, viu? Se você quiser ser membro do nosso canal, nós estamos dando a possibilidade agora das pessoas nós estamos dando a oportunidade para que as pessoas possam se tornar membro do nosso canal. A pessoa que é membro do nosso canal, ele tem vários benefícios. Por exemplo, as pessoas que são membros vão estar ganhando o slide pronto dessa aula. Vamos estar ganhando também uma dinâmica por escrito dessa aula. E também o vídeo aula explicando como fazer essa dinâmica. Nós vamos estar fornecendo também um vídeo chamado para ele. Nós vamos fornecer também um despertador, que é um sucesso. A leitura diária em tudo personalizado. Vai tudo com o seu nome, com o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, o nome do seu pretendente. Nós estamos atendendo o Brasil todo e todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós atendemos pastores, superintendentes e professores da Escola Dominical. Venha conhecer esse projeto. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa conversar diretamente comigo, tá bom? Você vai acessar esse link e vai cair lá no grupo de informações. Chega na hora, eu vou lhe chamar para lhe explicar tudo em nome de Jesus. Aí você pergunta, pastor, mas paga alguma coisa? Pode ficar tranquilo que é muito barato, é praticamente a Coca-Cola do mês. E assim você vai estar também nos ajudando a continuarmos com essa obra em nome de Jesus. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui, viu, o link para você conversar comigo. Mas vamos agora para nosso terceiro item, que diz o seguinte, né? Solo cheio de espinhos. O comentarista deixa bastante claro que essa terra, esse solo que está cheio de espinhos, a semente vai até germinar, só que, no entanto, vai ficar sufocada por causa dos espinhos. Os espinhos não deixam a árvore crescer, o espinho não deixa a árvore receber os nutrientes e acaba morrendo, acaba não tendo vida. A mesma coisa também, irmãos, acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que aceitam a Jesus, mas o seu terreno, o seu coração, a sua alma está cheia de espinhos. Com isso, a palavra de Deus não cresce na vida dela, ela não cresce, ela não se desenvolve, fica raquítica, fica sem receber os nutrientes e acaba se desviando também na casa do Senhor. O comentarista ele colocou assim, ó: assim também é o ouvinte cujo coração foi seduzido pelas coisas desta vida. Como disse Jesus, as preocupações deste mundo, as ilusões, as riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos.
Ou seja, passam até tempos na igreja, mas não germinam, não crescem, não se desenvolvem, ficam sempre raquíticos na igreja, não tem nenhum talento, não tem nenhum desenvolvimento, não fazem nada na igreja, não contribuem para nenhum crescimento da igreja. Então essas pessoas, irmãos, que a sua semente caiu nas terras que é sufocado por espinhos. E nós precisamos ter muito cuidado, porque na igreja tem muitas pessoas assim, irmãos, que aceitaram até Jesus, mas você vê que não produz nada, não cresce nada, não desenvolve nada, não gera vida mais em ninguém. Por que isso? Porque estão sufocados com as coisas do mundo. Às vezes tem vontade de estar na igreja, mas tem vontade de estar no mundo. Vai sufocando a vitamina de Deus e essa pessoa fica fraco, daqui a pouco está desviado, está afastado da casa do Senhor. E nós como cristãos, nós precisamos orar para que Deus possa fortalecer a vida dessas pessoas. Nós precisamos orar para que Deus possa repreender e tirar todo espinho que tenta atrapalhar o crescimento espiritual das vidas com Deus. Oh, maravilha, viu? O nosso quarto tipo de solo. Eu que estou falando com você. O solo fértil, irmãos, é todo aquele que aceita Jesus de coração aberto. O solo fértil é todo aquele que aceita Jesus com o coração transformador. O solo fértil é todo aquele que aceita Jesus e permite que ele possa fazer a limpeza, a transformação. O solo fértil são aquelas pessoas que aceitam Jesus e geram vida. São aquelas pessoas que aceitam Jesus e são transformadas pelo poder de Deus. São aquelas pessoas, irmãos, que aceitam Jesus e prevalecem, independente da situação. Pode passar por prova, mas ele está lá na casa do Senhor. Pode passar por luta, mas ele está lá na casa do Senhor. As pessoas podem passar por ele e não da parte do Senhor, mas ele continua na igreja, louvando, adorando o Senhor. Ele pode ir para a igreja e não ter oportunidade, mas ele continua adorando a Deus. As pessoas, as sementes que caem no solo fértil, representa aquela pessoa que tem comunhão com Deus, que tem compromisso com Deus, que sabe que as suas raízes estão profundas, não na igreja, não no pastor, não na liderança, mas está profunda em Cristo Jesus. A sua fé está fundamentada em Cristo. É por isso que pode vir tempestade, pode vir tentações, pode vir situações adversas, pode vir a morte, pode vir a potestade, pode vir o inimigo da nossa alma, pode vir as tentações, mas ele permanece fiel a Cristo, porque a sua semente, porque as suas raízes estão firmadas em Jesus. Então o solo fértil é o sonho de todo pastor, que a igreja onde que ele esteja pastoreando seja uma semente, seja uma terra fértil, onde a palavra de Deus tenha a liberdade de crescer e desenvolver para a glória do nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? Que lição maravilhosa, adolescentes. Eu creio que vai pegar fogo aí em nome de Jesus, viu? Concluímos aqui a palavra. No nosso terceiro item, o comentarista deixou bastante claro o seguinte: a necessidade de frutificar. Todas as pessoas, irmãos, que aceitaram Jesus Cristo, precisam gerar frutos. Não tem como aceitar Jesus, não tem como conhecer a Jesus, não tem como ser boa terra e não gerar frutos. Nós precisamos frutificar. Pastor, como é que eu vou frutificar, pastor? Evangelizando. Como é que eu vou frutificar, pastor? Fazendo a obra de Deus, orando, consagrando, assistindo o canal Descomplicando a Teologia, compartilhando o canal Descomplicando a Teologia no grupo do WhatsApp. Tudo isso, irmãos, são coisas que eu faço para a obra do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos para a obra de Deus, para crescer a obra de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado, eu estou frutificando, eu estou gerando novas vidas. Então, todo cristão, ele tem essa chamada de frutificar. Nós precisamos frutificar, nós precisamos ganharmos para Jesus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos mostrar para que o mundo veja que nós recebemos a Cristo Jesus e que nós somos solo bom. A palavra de Deus tem germinado em nós temos crescido na graça e no conhecimento, nós temos conhecimento bíblico, nós pregamos a palavra na ousadia do Espírito Santo. Então as pessoas que frutificam são as pessoas que têm terra boa, são as pessoas que a semente caiu na terra boa. Eu pergunto a você, você tem frutificado? Qual o terreno que tem estado sua vida? Qual o terreno que tem estado você? O seu terreno será que está à beira do caminho? O seu terreno está cheio de pedras e assim por diante? O seu caminho está cheio de espinhos? Ou o seu caminho é terra fértil? Ah, pastor, o meu terreno é terra fértil. Só que tem o seguinte: as pessoas que são terreno fértil, tenha certeza que vão germinar, vão gerar fruto. O que vai definir o tipo de solo do meu coração, da minha alma, não são as minhas palavras, não são as minhas vestes, mas são os meus frutos. São pelos frutos que se conhece uma árvore. A árvore boa não pode dar fruto má, mas também a árvore má não pode dar frutos bons. Então isso tem que estar em nosso coração, irmãos, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que essa palavra pode ser estudada por vocês, que vocês vão crescer na graça e no conhecimento, e que cada vez mais nós possamos adquirir conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Para encerrar essa lição, eu espero que você estude.
Eu espero que você medite, mas que não fique somente nas palavras não, que você possa também entender por que as pessoas aceitam Jesus e se desviam, só porque o terreno não está preparado ainda. E você pode ajudar a preparar o terreno das outras pessoas, evangelizando, louvando a Deus com hino, levando a palavra, trazendo orientações, ajudando o discipulado, ajudando em missões. Faça isso porque eu tenho certeza que Jesus ficará bastante feliz com a minha e com a sua vida, em nome de Jesus. Já vou encerrando aqui, mas já quero dizer para você, viu? Se você quiser ser membro do nosso canal e receber o slide dessa aula, a dinâmica por escrito dessa aula, a dinâmica em vídeo dessa aula, chamada para você mandar para o grupo do WhatsApp, a leitura diária personalizada, vai com seu nome, nome da sua igreja, com seus dados, para você possa compartilhar no grupo do WhatsApp e assim crescer também a sua turma, em nome de Jesus, tá bom? Mas já quero agradecer a todos. Hoje estamos comemorando 7.000 inscritos, meu Deus do céu, sou grato a Deus, viu? São 7.000 inscritos que nós estamos chegando em nome de Jesus. Já tinha esquecido o seguinte, eu achei esse texto lindo e vou compartilhar com você, tá bom? A palavra de Deus, ela revoluciona, impulsiona, impressiona, direciona, educa, ensina, fascina, conserva, preserva. A palavra de Deus santifica, purifica, edifica, qualifica, robustece, enriquece, acontece, envolve. A palavra de Deus resolve, a palavra de Deus move, a palavra de Deus comove, a palavra de Deus converte, a palavra de Deus manda, a palavra de Deus quebranta, a palavra de Deus vê, a palavra de Deus prevê, a palavra de Deus provê, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus supera, a palavra de Deus impera, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus reforma, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus conduz, a palavra de Deus é reluz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é energia, a palavra de Deus é profecia, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é unção, a palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus é riqueza, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é ouro, a palavra de Deus é tesouro, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é a palavra de Deus é suprimento, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é maná, a palavra de Deus é manjar, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é ceia, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é buzina, a palavra de Deus é trombeta, a palavra de Deus é bandeira, a palavra de Deus é credencial, a palavra de Deus é distintivo de campeão, a palavra de Deus ressuscita, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus perdoa, a palavra de Deus é arma, a palavra de Deus é armamento, a palavra de Deus é equipamento, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é capacete, a palavra de Deus é broquel, a palavra é cinturão, a palavra é cinto, a palavra é fogo, a palavra esconde, a palavra revela, a palavra abre, a palavra ataca, a palavra fecha, a palavra ataca, a palavra surpreende, a palavra defende, a palavra é tudo em nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.